Olá pessoal, como estão? Todo mundo aí? Estou animado para estar com vocês mais uma vez, trazendo um tema muito querido, muito assim especial para mim de missões. E o título, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É missional versus atracional. Esse é um tema que se refere a um movimento que começou cerca de 50 anos atrás, com missionários que haviam sido enviados de lugares como a Inglaterra, Estados Unidos, para países do Oriente, da África. E esses missionários foram treinados em princípios de missões transculturais. Eu sou neto e filho de missionários e quando eu me formei no high school, terminei o segundo grau, eu entrei em missões. Eu fui para uma missão chamada Jocum e fiz um treinamento fiz escola secundária. Eu fiz várias escolas e eu tenho sido privilegiado de estudar conceitos de missões transculturais, que é basicamente como é que nós comunicamos o Evangelho, como é que nós transferimos este conteúdo para outro contexto cultural. E uma das coisas especiais e maravilhosas da fé cristã é que a nossa religião, eu sei que a gente não gosta de se referir como uma religião, mas para os demais assim, praticantes de religiões no mundo, o cristianismo é considerado uma religião. Então, na religião cristã, eu vou só silenciar meu telefone, ninguém me ligue no meio dessa live. Pronto. A fé cristã, a nossa religião... Oi, Olga, tudo bem? Que bom ter você conosco. Hoje, pessoal, só para dizer também, hoje a Kat não está conosco, ela está ocupada, então eu estou fazendo a nossa live de quinta-feira sozinho, mas eu recebi a bênção da Kat para poder usar o horário dela. Mas, enfim, assim, uma das coisas muito especiais da religião cristã é que a nossa fé, a mensagem, o nosso evangelho é traduzido para diferentes contextos culturais, diferentes línguas. Se você comparar, por exemplo, ao Islã, o Islã não pode ser, o Alcorão, você tem que ler no árabe. Eles consideram que traduzir para outras línguas de alguma forma ia diluir, você ia perder algo da essência. E é claro que assim nós devemos levar muito a sério essa questão de traduzir as escrituras cristãs, porque realmente é um privilégio, é uma responsabilidade muito séria para os tradutores da Bíblia. Mas eu só cito isso para dizer que já embutido no Evangelho, na visão do Reino de Deus, nós temos essa ideia de que a fé cristã existe para ser contextualizada. E assim, talvez se você fosse querer saber qual é a base bíblica para isso, a maior base bíblica, na minha opinião, é a própria encarnação de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele desceu, ele saiu de seu contexto e ele se transformou, ele se tornou homem
para comunicar não só com palavras, mas com sua própria vida as novas do reino de Deus, da redenção de todas as coisas. E então, assim, a fé cristã, em sua essência, mostra esse aspecto de que nós contextualizamos. Por exemplo, se você for pensar na história da igreja, primeiro o contexto é judaico. As escrituras vêm através dos judeus. O Messias vem através dos judeus. Nós devemos ser tão infinitamente gratos ao nosso irmão mais velho, como é chamado o povo Israel no livro Romanos. Porque através deles nós fomos tão enriquecidos, nós fomos enxertados na videira que é a nação Israel, o povo judeu. Então, assim, primeiro esse contexto judaico. Aí você vê que Paulo e os apóstolos, mas primeiramente Paulo, é chamado para os gentios. E você vê que a fé cristã acaba se tornando a religião de maior influência no mundo ocidental e a cultura ocidental. Você lembra que Paulo, ele queria ir para a Ásia, no livro de Atos. Mas como é que não foi por coincidência que a fé cristã chegou até o mundo ocidental, foi porque a visão, o próprio Senhor apareceu a Paulo e disse, olha, você não vai para a Ásia. Eu vou levar o evangelho para a Ásia através de outros servos meus, mas você vai para a Macedônia, para o oeste, para a Europa. Então, aí o cristianismo se tornou provavelmente a maior influência, o maior alicerce na cultura ocidental. Hoje em dia, um grande problema no mundo ocidental, nós temos vários valores da nossa cultura, como justiça, como direitos humanos. De onde veio um conceito de direitos humanos? Não existia no Império Romano direitos humanos, existia direitos para os cidadãos romanos, né? Mas não direitos universais de todo ser humano. Como é que isso veio a existir? Através da fé cristã. Enfim, mas assim, aí você vê a fé cristã no século XIX, através do primeiro grande movimento missionário mundial, o evangelho sendo levado para os 4 cantos da terra e sendo contextualizado. E assim, se você está me ouvindo agora do Brasil, você é fruto de missionários, da vida de missionários que saíram de lugares como a Suécia. A Assembleia de Deus foi implantada por missionários da Suécia, e alguns missionários norte-americanos e de outros lugares que chegaram até o Brasil e estabeleceram a igreja evangélica. É claro que nós também não descontamos a Igreja Católica. A Igreja Católica tem sua própria história de missões. Eu sou, por descendência, eu sou germânico, né? Eu tenho sangue das tribos alemães do norte da Europa, e também eu tenho sangue das tribos celtas da Grã-Bretanha. E ambas essas regiões foram evangelizadas por causa de missões católicas, que o Papa, por exemplo, eu acredito que foi o Papa Gregório que viu alguns jovens da Inglaterra e disse, olha, nós temos que enviar missionários para a Inglaterra. Esses jovens eram loiros, de olhos azuis. Ele disse, eles parecem anjos, nós devemos levar o evangelho e evangelizar esse pessoal. Então, também sou tão grato para missões católicas, que através dessas pessoas, que como, sabe qual é uma outra história maravilhosa? É o São Patrick, que evangelizou a Irlanda e outras regiões da Grã-Bretanha. Esses foram missionários católicos. Então, assim, mas eu só estou falando, chegando de volta ao meu ponto, a fé cristã, em sua essência, traz essa ideia da contextualização, da interpretação dos princípios
dos valores fundamentais. E sabe, tem pessoas que se preocupam muito com isso. Tem pessoas que falam, olha, assim, mas se tiver um erro, se a gente for contextualizar as escrituras e as doutrinas e o evangelho em diferentes culturas, corremos o risco de perder a essência, corremos o risco de algo ser perdido ou distorcido. E realmente esse é um perigo. Mas a fé cristã e a visão do reino de Deus pressupõe de que Deus, a mão de Deus, não vai permitir isso acontecer. Que o Espírito Santo, enquanto ainda tem uma igreja que ora, que lê as Escrituras, que se arrepende de seus pecados e que peça o Espírito Santo vir, o Espírito de Jesus Cristo, enquanto há um povo que se compromete com essas coisas, o Espírito Santo ele não vai deixar seu povo desandar. Sempre vai ter pelo menos um remanescente fiel. Então, mas assim, eu falo isso porque uma das coisas que hoje nós vemos é que os mesmos princípios, eu volto agora ao meu tema inicial, o movimento missional. O que é o movimento missional? Este movimento surgiu porque muitos missionários do mundo ocidental, que foi para as demais culturas da África, da Ásia e outros lugares, por exemplo, quando voltaram para seus próprios países, eles perceberam que eles precisavam usar os mesmos princípios de evangelismo transcultural na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, esses países que estavam enviando missionários. Quando os missionários chegaram de volta, eles viram que essas culturas, culturas que antigamente tinham tanto temor do Senhor, que não eram países perfeitos, eu nem vou dizer que eram países ou nações cristãos, mas eram pelo menos países. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos é um país que, embora os fundadores do país não eram perfeitos de forma alguma, muitos deles, os mesmos que se diziam cristãos, tinham escravos. Tinha pessoas que se diziam cristãs, mas era mais nominal e cultural do que uma experiência de relacionamento pessoal com Deus. Porém, em grande parte, os Estados Unidos é um país que foi fundado por pessoas tementes ao Senhor. Agora, porém, você pula de 1776, em que os Estados Unidos se tornou um país autônomo, você pula até 2020 e você vê que a influência do Evangelho ficou muito fraco. Nós temos aqui nos Estados Unidos igrejas cada vez maiores, cada vez mais pessoas se convertendo à fé cristã, porém você vê a influência do cristianismo diminuindo. E você vê algo muito parecido, como a gente está falando aqui em português, a gente pode falar sobre a nação, a maior nação que fala português no mundo, que é o Brasil. Você pode ver algo muito parecido. Você pode ver no Brasil, tem muitas pessoas que falam, que pregam, que desejam um Brasil evangélico, né? E estudam, por exemplo, o IBGE estuda a porcentagem de evangélicos no Brasil. E os evangélicos tendem a celebrar quanto mais essa porcentagem aumenta, né? Em relação aos católicos, principalmente, e as outras religiões. E os ateus, inclusive. Porém, você vê no Brasil também igrejas cada vez maiores, cada vez mais pessoas se convertendo à fé cristã, à religião evangélica, a porcentagem de evangélicos cada vez maior, porém, será que nossa influência acompanha esse crescimento na mesma velocidade? Olhe nas universidades, olhe na mídia brasileira. E eu diria a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, de onde eu estou falando agora.
a influência da fé cristã no meio da política, no meio da educação, das artes, assim, fica cada vez menor, infelizmente, na minha opinião. E, assim, e aí que entra esses dois paradigmas. Missional, que surgiu quando pessoas voltaram para o mundo ocidental e viram que, olha, o mundo ocidental não tem como a gente dizer que essa é uma cultura cristã. É uma cultura secular. Desde o iluminismo do século XVII e a Revolução Científica, a igreja, que antigamente ficava no lugar central. Se você for pensar sobre o mundo, por exemplo, onde a igreja nasceu, o mundo do Império Romano, e a fé cristã foi colocada ali numa posição central de privilégio, de poder. Nós temos que dizer que hoje a fé cristã no mundo ocidental, o que é o mundo ocidental? Você pode dizer hoje, assim, o mundo ocidental oficialmente seria a Europa, as Américas, que tem essa raiz, assim, ou do sul da Europa com o catolicismo, ou o norte da Europa com o mundo protestante. Mas essa raiz abrange essas nações, mas vai até muito além disso, porque a cultura ocidental agora afetou todo o mundo, né? Os princípios da ciência, os princípios de democracia agora são espalhados para o mundo todo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, essas culturas, essas nações, mesmo aquelas que se dizem cristãs, a verdade é que a fé cristã se encontra num lugar marginal na maioria desses países. Você sabe onde a igreja mais cresce no mundo hoje? Hoje, a igreja, o cristianismo mais cresce na região central da África, a região subsaara, abaixo do deserto Saara, em países como Nigéria, Uganda. Eu acredito que Uganda é o país onde o evangelho cresce com maior velocidade do mundo. E é muito interessante que nesses países o cristianismo e o Islã ambos estão crescendo um do lado do outro, e é por isso que você tem muito conflito religioso. Mas se você for pensar sobre como você vai alcançar um país como Uganda e como você vai alcançar um país como os Estados Unidos, o meu ponto é que se você está nos Estados Unidos, se você está num lugar como o Brasil, que são lugares onde o evangelho já existe bastante tempo, eu sugiro que nós temos que começar a ver países como o Brasil e os Estados Unidos e usar a mesma abordagem transcultural que nós usaríamos para alcançar uma cultura totalmente pagã. Porque, assim, nós não podemos hoje em dia pensar, dar o benefício da dúvida que as pessoas sabem o que é o Evangelho. As pessoas têm um entendimento muito equivocado sobre o que o Evangelho é. E missões toda vez que você sai da sua casa, você atravessa a fronteira entre a igreja e o campo missionário. Você entra no mundo tão mais misturado do que em qualquer outra época. A maior parte das pessoas hoje em dia, onde vivem? Vivem nos grandes centros urbanos do mundo. Quando eu era criança, a maior cidade do mundo era sempre São Paulo ou Cidade do México. Hoje, Tóquio tem cerca de 35 milhões de habitantes. Tem cidades quase do tamanho de São Paulo, no interior da China, que a gente nem sabe o nome dessas cidades. Então, assim, o crescimento do mundo urbano é incrível. E nessas cidades urbanas, as pessoas são influenciadas, há um conflito, porque você vê, mais do que em qualquer época da história humana, você vê pessoas de diferentes religiões, de diferentes cosmovisões, convivendo uns com os outros. Agora, a pluralidade
cultural não é nada novo. Pluralidade cultural existe desde a época de Abraão. Se você ver, Abraão era Ur dos Caldeus e era uma cidade. Os arqueólogos já escavaram ali, fizeram estudos e viram que é um lugar de diversas culturas. Nós podemos estudar sobre o contexto cultural de onde saiu Abraão. E era um contexto de pluralidade religiosa. Mas hoje em dia nós temos algo diferente. Não só pluralidade, não só pessoas de diferentes religiões convivendo juntos, mas hoje nós temos uma filosofia que a gente chama de pluralismo. O que é pluralismo? Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou te falar. Primeiro, pluralismo é a ideia de que é bom ter diversidade cultural, diversidade filosófica, diversidade de opiniões, diversidade de filosofias políticas. E nessa diversidade e nesse diálogo de várias opiniões opostas, nós chegamos a um lugar muito melhor do que estar num lugar onde as pessoas são isoladas de novas ideias. Essa de uma forma muito resumida, essa é a definição de pluralismo. E eu quero te dar um exemplo do impacto dessa filosofia de pluralismo, citando a nação da Austrália. Até os anos 70, na Austrália, você tinha uma política de imigração que permitia somente a entrada de pessoas brancas, de pessoas de pele branca. Existia exceções, é claro, mas de modo geral, a nação tinha essa postura de só querer deixar emigrar pessoas de origem da Europa, né? Assim, pessoas de pele branca. Hoje, na Austrália, as cidades competem para que as empresas se estabelecem novos escritórios, novas indústrias na cidade delas, né? As cidades competem para que essas empresas investam nessas cidades e não na cidade vizinha ou cidade de outro estado. E se sabe que é muito curioso como essas cidades fazem propaganda para atrair o investimento. Uma das maiores coisas que as cidades na Austrália fazem para atrair investimento é destacar sua diversidade cultural. Por exemplo, a cidade de Melbourne vai competir com a cidade de Sydney, dizendo, olha, Melbourne é mais diverso, tem maior diversidade cultural do que Sydney. E Sydney vai dizer, não, nós é que temos mais diversidade religiosa, étnica, nacional. Nós é que temos mais diversidade. Porque, assim, é só um exemplo que hoje em dia as pessoas querem diversidade. As faculdades, as grandes faculdades aqui nos Estados Unidos, elas competem umas com as outras para ter o legado de ser a universidade com maior diversidade cultural, que tem o maior número de alunos da China, da América Latina, da Ásia e outros lugares da África. Então, assim, gente, eu só estou falando isso que nós temos essa filosofia de pluralismo. E como é que isso afeta a gente no nosso evangelismo? O pluralismo é um dos fatores que fez com que os cristãos começassem a sentir muito mais dificuldade no evangelismo, porque agora nós sabemos que o pluralismo, a ideia que nós devemos ter essa diversidade, ela meio que bate de frente, ela entra em conflito com a ideia que a Bíblia traz de que há só um nome debaixo do céu pelo qual os homens são salvos. E o Evangelho que diz que só Jesus somente é o Filho de Deus e o único meio para a salvação. E se sabe que é muito interessante porque nós evangélicos, quando aconteceu o iluminismo no século XVII
e o século e a revolução científica, quem vocês acham que mais se adequou a essa nova cosmovisão? A cosmovisão que começou a jogar em dúvida a autoridade das escrituras. Essa cosmovisão que começou a dizer, olha, verdade é só aquilo que você consegue provar num laboratório. Qualquer coisa que você vem me dizer sobre revelação, que Deus revelou, coisas sobrenaturais, milagres. Gente, eu não acredito em mais nada disso. Uma autoridade que diz para mim o que eu posso e não posso fazer com a minha sexualidade. Gente, eu não quero saber disso. O iluminismo rejeitou toda e qualquer autoridade de fora do próprio ser humano. O próprio ser humano é que dita sua própria moralidade, ele que diz o que é ético e o que não é, e o iluminismo veio pregando que ninguém deve se submeter a uma autoridade de fora. Sendo que, assim, as escrituras contradizem isso totalmente. As escrituras dizem que existe revelação divina, existe forças sobrenaturais que existem além das leis da natureza, e de que nós devemos se submeter ao Criador de tudo isso, que é Deus. Agora, eu quero te perguntar, quem você acha que mais se desdobrou e tentou se adequar a essa filosofia? A Igreja Católica ou a Igreja Protestante? Em grande parte, a Igreja Católica se manteve firme contra essa influência, e em grande parte a Igreja Protestante se adequou e se desdobrou e fez e concedeu exceções para poder ainda ser respeitado nesse mundo nesse mundo moderno, né? Enfim, assim, eu sei que eu estou falando sobre vários temas aqui, mas assim, eu quero abrir agora para perguntas, para ver se alguém tem uma pergunta, mas eu só quero dizer aqui que, assim, até então, tudo que eu estou falando se resume nessa situação de que há uma necessidade da gente ver o nosso contexto, seja onde você estiver. Se você estiver numa floresta, assim, com um povo pré-moderno, num lugar como Indonésia ou o norte do Brasil, ou se você estiver em Paris. Gente, se você estiver em Moscou, os princípios de missões transculturais, o princípio de você dizer, olha, gente, nós estamos num ambiente antagonista, né? Nós estamos num ambiente... Eu te dou um exemplo, eu estou aqui na Califórnia. Gente, quando eu penso assim, meus filhos estudam na escola pública. Meus filhos são indoutrinados pelo sistema do governo aqui, da educação, a acreditar que o homossexualismo é uma coisa totalmente, assim, sem nenhuma assim, conotação negativa, que o casamento, assim, é uma coisa que pode ter, mas também mulher solteira pode criar seus filhos sem nenhum problema e não tem nenhuma necessidade de homem. Enfim, o feminismo, o movimento militante dos homossexuais. Agora, eu quero falar uma coisa aqui, já que eu estou tocando em temas polêmicos. Eu não creio que o pecado... a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. A Bíblia diz que a fornicação é pecado. A Bíblia diz que, assim, tantas coisas que o evangélico, o cristão olha e diz, olha, ainda bem que eu não sou como estes. A Bíblia diz que essas coisas são pecados, mas a Bíblia também diz que tantas outras coisas que todos nós fazemos é pecado igual. A Bíblia diz que você olhar para alguém e desejar a pessoa sexualmente, você já está fornicando. E a Bíblia não coloca, olha, mas se for heterossexual, essa fornicação é menos pior do que se for atração para a pessoa do mesmo sexo. A Bíblia não faz essas diferenças. Pecado é pecado, né? E a Bíblia também diz que todos nós chegamos aos pés da cruz na mesma altura, dizendo que nós somos pecadores, até
até ser libertos destes corpos carnais, nós vamos lidar com tentação, todos nós pecamos, mas eu só estou falando que, estou te dando um exemplo, que agora, mas você vê que até para eu falar sobre coisas que a Bíblia chama pecado, eu sou obrigado a qualificar, até porque a minha própria audiência hoje, e eu não sei nem quem vai ver esse vídeo, e hoje eu sinto que eu preciso fazer toda uma apologética para as pessoas que já têm uma enorme aversão à igreja. E tem pessoas que dizem, não, eu não me envergonho do evangelho, eu vou falar como eu quiser, eu vou falar de qualquer jeito. Mas, amado, eu sou que nem Paulo, eu louvo a Deus para quem prega Jesus de qualquer forma, até com algumas ideias que eu discordo, ou até se você tiver motivações que não são das melhores. Eu tô com Paulo, assim, se você está pregando, no nível eu fico feliz. Mas eu digo assim que, hoje em dia, nós estamos, muitos de nós cristãos, estamos sentindo que nós temos que começar agora de uma perspectiva contrária à nossa, quando nós pensamos em como nós vamos comunicar o evangelho. Eu volto ao exemplo dos meus filhos. Meus filhos, assim, quando eu era criança, sendo criado no mundo evangélico, para mim coisas como o aborto era uma coisa que crente não questionava. Aborto é pecado, o cristão é contra aborto e pronto, acabou. Hoje em dia, pelo menos no meu contexto aqui na Califórnia, não é tão claro. Eu vou numa igreja que é uma bênção, mas eu sei que naquela igreja existe uma grande diversidade de opiniões. Existe uma grande diversidade. Eu estava conversando com uma mulher na minha igreja, conversando, e em pouco tempo eu descobri que ela era muçulmana. Ela estava lá meio que querendo saber um pouco de cristianismo, mas ela era de uma família do Irã e ela era muçulmana, né? Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, tem todo tipo de gente aqui na igreja, assim. Mas eu digo, louvado seja o Senhor. Tem pessoas assim na minha igreja, porque o meu pastor, o lema da nossa igreja essa igreja existe para que qualquer pessoa pudesse conhecer ao Senhor. Então, na nossa igreja local aqui em Ventura, nós fazemos todo o possível, não abrindo mão da essência do Evangelho, não dizendo que o pecado não é pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E a Bíblia descreve o que é pecado, né? Fornicação, calúnia, fofoca, mentira, violência. Essas coisas são pecado. Mas o movimento missional é um movimento, a ideia missional é a ideia que diz, olha, hoje nós não podemos pensar que nós vamos falar sobre essas coisas e já vamos, assim, dar à nossa audiência o benefício da dúvida. Se eu montar uma caixa de som no centro de uma cidade, no Brasil ou nos Estados Unidos, eu não posso presumir que a minha audiência concorda comigo em 50% ou 90%. Gente, talvez boa parte das pessoas concordam comigo, talvez em 10%. Tem muita coisa que eu não posso pensar, eu não posso presumir nada, né? Então, assim, eu quero abrir, antes de prosseguir, a gente já está aqui meio na metade da live, eu só queria saber se tem alguma pergunta aí. Se alguém tem uma pergunta sobre o que eu estou falando agora, sobre o movimento missional. E só, assim, enquanto vocês estão pensando em perguntas, eu quero falar nessa live sobre duas paradigmas. Missional, que seria uma abordagem cristã, uma abordagem de igreja local, que diz que, olha, nós existimos para salgar e focar em ser um povo missionário, indo para fora salgar essa terra, indo para fora trazer o reino, encarnar o reino onde a gente está. E o atracional, que seria a paradigma que talvez a maioria de nós nascemos nesse modelo, é um paradigma de igreja
que diz, não, a essência da nossa comunidade não é ir para fora, a essência é atrair as pessoas para o nosso meio, onde nós vamos catequizar, discipular, onde nós vamos tentar, assim, estabelecer normas, onde as pessoas, todas elas vão ter a mesma fala, o mesmo pensamento, as pessoas vão ter um comportamento semelhante. E é claro que, gente, esses dois modelos, o missional e o atracional, os dois têm seus aspectos importantes. Mas o problema é que o modelo atracional, o que vem acontecendo é que boa parte daquilo que a gente faz no ministério hoje em dia, o nosso público-alvo não é o incrédulo, o nosso alvo não é salgar, influenciar o mundo que jaz no maligno, mas o nosso objetivo, às vezes de uma forma subconsciente, é atrair pessoas que já são convertidas, né? Uma igreja compete contra outra para ter o melhor ministério de jovens, para atrair famílias cristãs. Aqui onde eu vivo, no sul da Califórnia, geralmente a cada 10 anos surge um novo ministério de jovens que atrai muita gente de todas as igrejas, cria um ministério grande. E depois de um tempo surge outro e que atrai essa multidão de jovens. Mas assim, é um método, é um vai e vem de uma mesma turma de crentes, né? Ao invés de ser principalmente uma evangelização de jovens não cristãos. Então, assim, essa seria essa comparação de atração contra missão. Mas alguém tem uma pergunta até agora? Eu estou cansando de ouvir minha própria voz e eu vou tomar um café aqui. Não sei se alguém... Eu sei que a minha esposa está assistindo. Pelo menos ela vai me salvar. Ela vai fazer alguma pergunta que ela sabe que eu pelo menos sei a resposta dessa. Estou vendo Silvio aqui, Karen, André, Helga, Elias. Gente, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Bom, se alguém tiver uma pergunta, por favor, ou um comentário, né? Se alguém tiver um comentário, por favor, fique à vontade aí. Então, assim, a gente tem falado sobre pluralismo. Eu falo de novo sobre meus filhos. Gente, eu tô criando meus filhos. Talvez até tem pessoas aqui que certamente teria pessoas que discordariam de mim, mas eu e a Kati, a gente tem colocado nossos filhos em escolas públicas. Primeiro porque a gente não tem condições de pôr em escola particular, mas para falar a verdade, mesmo quando a gente estava no Brasil, no Brasil até nossos filhos iam na escola particular, mas não era uma escola missionária, né? Tem aquele perfil de missionário norte-americano que quando vai nos lugares procura uma escola americana onde pode ir mandar seus filhos, onde vão aprender inglês e manter a cultura deles. Eu e a Kati, a gente sempre tem preferido que nossos filhos experimentem a cultura onde elas estão vivendo. Oi, Silvio, tudo bem? Saudade de você também. Então, assim, nossos filhos, a gente está agora na Califórnia, num lugar extremamente liberal. Califórnia é um lugar, assim, que é muito difícil você ver algo ou ouvir algo e pensar, meu Deus, eu nunca vi isso antes, ou assim, como que essa pessoa está violando as nossas normas culturais? Aqui é um vale tudo em termos de sexualidade, em termos de família, em termos de ideologia política. É tudo uma mistura de coisas diferentes, assim. E nossos filhos estudam e vivem suas vidas neste meio, né? E assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se o Trump, assim, a gente está rumo à eleição do presidente aqui nos Estados Unidos. O Trump representa os republicanos, que é o partido mais conservador, que eles seriam
tradicionalmente seria o partido que representa os evangélicos, as pessoas que querem preservar esses ideais mais conservadores. Meus filhos estão num lugar que é como se eles nunca conhecessem alguém que favorecesse o Trump, né? Para eles, assim, todo mundo odeia o Trump, né? E assim, de vez em quando meus filhos veem alguém que tem uma bandeira do Trump ou um adesivo, meus filhos falam, pai, você viu aquela pessoa? Ele apoia o Trump. E eu falo para eles, sim, gente, mas tem muita gente nesse país que apoia ele. Só acontece, Edu, beleza? Só acontece que a gente está na Califórnia, num lugar extremamente liberal, que as pessoas odeiam o Trump. E com certeza o Trump não vai ganhar o estado da Califórnia. Assim, ele não ganhou na primeira eleição. Mas assim, eu só estou falando sobre essa questão de que pluralidade. Quando você vai falar com jovens hoje em dia, eu já fiz parte de igrejas que tem uma abordagem que diz, olha, nossa igreja é a melhor, ainda bem, que bom, você, que sorte sua que você veio parar nessa igreja, porque as outras igrejas estão erradas e assim, que bom que agora você está com as pessoas que são os donos da razão, que têm a doutrina pura, etc. Né? E assim, eu fui criado no meio missionário, onde meu pai, ele levava a gente quase todo fim de semana para uma igreja diferente, diferentes denominações, onde a doutrina às vezes era um pouco diferente, mas eu sempre tinha essa visão do reino de Deus, que era uma coisa muito diversa e era bacana. E o legal mesmo era ter amigos de várias igrejas e denominações, né? E assim, agora, hoje, você conversa com esses jovens na igreja, eu vou falar sobre a igreja de onde meus filhos, eu e minha esposa, nos congregamos. Quando você fala com os jovens, mesmo que aqueles que estão indo na igreja, quando você vai tocar no assunto que diz que e as outras religiões, esse pessoal também não está servindo a Deus? Esse pessoal também não tem a verdade? Esse pessoal está todo indo para o inferno? Gente, vou te falar, com essa ideologia do pluralismo, que é tão forte, aqui onde eu estou é forte, gente. Eu não sei de vocês, mas aqui na Califórnia, essa coisa do pluralismo, de você honrar e dizer, olha, todo mundo tem uma parte da verdade, ninguém é certo, todo mundo está meio que só tentando entender e ninguém sabe muito, né? Assim, você dizer para os jovens, não, mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que existe uma verdade, a verdade é a pessoa de Jesus. E a verdade é algo bem concreta. E a verdade é algo específica. E a mentira é algo específica e concreta. Você navegar esses diálogos não é fácil. Não é fácil. Agora, você pode simplesmente expor sua opinião. Você pode simplesmente dizer, jovem, todas as outras religiões são do diabo e estão todos indo para o inferno. E só a gente que tem a verdade e pronto, e acabou. Se você falar isso, você pode até falar isso, sem nenhuma explicação, né? Porém, você perde sua audiência. Na minha opinião, no meu contexto, isso não funciona, né? Eu não sei quem de vocês conhece o pastor Tim Keller, Timothy Keller. Ele tem uma igreja no centro de Manhattan, em Nova York. E é muito interessante você ouvir as pregações dele, porque o Tim Keller, segundo ele mesmo fala isso de si mesmo, que assim, ele ensina a Bíblia para aqueles que não acreditam nela. Todo o ensino dele, mesmo quando ele ensina a sua igreja, sabendo que talvez a maioria das pessoas lá são crentes convertidas, mas ele mesmo assim, nesse contexto de Manhattan, extremamente liberal, ele escolhe ensinar como se ele estivesse na esquina pregando para pessoas passando na rua, ou como se ele estivesse pregando no centro de uma universidade extremamente liberal. E eu acho isso interessante porque, assim,
nós precisamos aprender outro paradigma do movimento missional, acreditar que precisamos aprender a falar com quem discorda de nós. Assim, existe um termo em inglês que a gente chama de echo chamber. Echo chamber. Chamber seria uma câmara, eu acredito câmara, e echo é echo. Então seria câmara de ecos. E o que isso quer dizer? Seria você estar, vamos supor, numa caixa onde um som vem, e esse som só vem ecoando, e assim, batendo nos quatro cantos, e assim você vai só ouvindo a mesma coisa. E esse termo echo chamber se refere a ambientes onde todo mundo concorda uns com os outros, e eles apenas ficam falando uns com os outros, como se a gente diz, pregando para o coral, né? O pastor lá pregando para os irmãos lá, que todo mundo já pensa igual a ele, e ele simplesmente ele fala para eles aquilo que eles já acreditam, e eles acenam sim. E, gente, isso cria, na minha opinião, muitos cristãos burros e incapazes de articular o que nós acreditamos de uma forma criativa, de uma forma convincente, de uma forma que impacta as pessoas. Porque, assim, eu pessoalmente admiro alguém que tem a criatividade e a unção do Espírito Santo para vir no amor e ter diálogo com alguém que pensa totalmente diferente, né? Qualquer cristão pode chegar e falar com um feminista, socialista, ateu, assim, transgênero, seja o que for. Vamos pensar no que mais ia espantar os crentes. Qualquer crente pode chegar para falar com uma pessoa dessas e simplesmente dizer, olha, nós cremos que você está perdido e tudo que você faz é pecado e pronto, e acabou. Agora, alguém que consegue ter um diálogo e até desenvolver um relacionamento com uma pessoa dessas, isso é fascinante. Isso para mim é admirável. Deixa eu ver, o meu irmão, meu cunhado disse algo, provavelmente é só besteira conhecendo o Duda. Não, tô brincando. Não, desculpa, Duda. O Duda tá falando uma coisa séria. Desculpa, Duda. Eu não tô vendo tudo. Agora sim. Duda disse, outro dia perguntei a um parente meu se ele acreditava no que está escrito na Bíblia. Ele me disse que não acredita em tudo. Aí perguntei a ele, você já leu a Bíblia para dizer isso? A resposta foi não. Gente, isso é tão interessante porque você sabe que tem um grande debate, as pessoas vão chegar a você, como provavelmente já fizeram, e isso acontece comigo, que as pessoas chegam a mim e falam, mas David, você não pensa que, você não acredita que existe erro algum na Bíblia? Você acha que sim? E aí eles podem até citar, uma discrepância, meio que sem importância, como em 1 Crônicas diz que em determinada batalha morreram 20 mil e em outro lugar diz que morreram 12 mil. E a pessoa diz, mas viu, David, eu achei um erro aqui. Quantos morreram, 20 ou 12? Gente, vou te falar, como nós dizemos no início desse estudo, uma das coisas interessantes da fé cristã é que nós temos, na nossa história, nós temos interpretado e traduzido a Bíblia para diversas línguas. E, gente, eu te pergunto, você pensa sobre todas as línguas onde a Bíblia foi traduzida. Hoje mesmo está sendo traduzida a Bíblia, eles estão fazendo gravações em áudio da Bíblia nos últimos dialetos onde ainda não existe a palavra de Deus. Então a gente vive em um momento impressionante. Mas eu te pergunto, você acredita que em todas as línguas que a palavra foi interpretada, eu estou falando em português, que não é minha primeira língua. Minha primeira língua é inglês. Em inglês e português existem muitos crentes.
faculdades, seminários teológicos, pessoas que podem cuidadosamente interpretar a palavra para que não haja nenhum erro de tradução. Porém, os missionários, pela história da igreja que tem interpretado a Bíblia nas diversas línguas na face do planeta, será que não houve, em alguns momentos, um erro clérico, um erro de números, um erro de datas? Será que é possível? Gente, eu vou te falar, eu penso que é possível que tenha tido erros, mas eu creio que pelo soberano poder do Espírito Santo, enquanto a Bíblia tem sido interpretada e traduzida, de modo geral, esses erros não têm afetado a essência do Evangelho. É isso que eu creio. Sabe por que eu digo isso? Porque, assim, eu já estudei no seminário e já vi gente brigando sobre a autoridade da palavra de Deus e tem pessoas que estudam a palavra procurando qualquer erro que eles podem citar para dizer que a Bíblia não tem autoridade. Mas, gente, eu tenho estudado a Bíblia por alguns anos, eu ainda conheço pouco, estou aprendendo, mas eu vou te falar, eu tenho lido toda a Bíblia. É como o Duda disse, ele perguntou para o parente, mas você tem lido a Bíblia? Eu posso te dizer, eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho lido ela por inteira, várias vezes. E quando eu leio ela, eu vejo as doutrinas fundamentais do pecado, da redenção em Cristo, a visão do reino de Deus e a volta de Cristo e o reino eterno que está por vir. Essa ideia, que é a essência do Evangelho, nenhum erro que já me mostraram, um suposto erro na palavra, tem a ver com essas coisas. São coisas periféricas, né? Então, assim, mas esse é um exemplo, voltando para o nosso tema aqui, esse é um exemplo daquilo que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender como entrar em diálogo com pessoas. Então, assim, a gente está com só uns 7 minutos aqui para encerrar. Resumindo as coisas que a gente tem falado aqui, só recapitulando. Nosso tema aqui é missional versus atracional. Nós temos que entender que o modelo atracional não é suficiente mais para ser a única forma de fazer o ministério. Esse modelo atracional que, ao invés de ter uma visão de salgar e influenciar lá fora das 4 paredes, essa igreja que foca principalmente em manter um orçamento, manter um corpo de obreiros, manter os irmãos lá catequizados, tentar atrair pessoas da nossa subcultura evangélica. Esse modelo sempre vai existir, e eu não estou falando que esse modelo não tem seus méritos, mas a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa dessa ênfase missional, que diz que, assim, o papel do membro da igreja não é só convidar pessoas para o culto onde os profissionais vão comunicar o evangelho. Não. Os membros são os missionários. E, na realidade, o profissional, o pastor, o nosso papel como pastores é treinar nossos membros para que de segunda a sábado eles estejam nas suas esferas de influência, nos seus empregos, nos seus bairros, nos seus trabalhos, influenciando, salgando e trazendo luz. O que se diz aí, Duda? A função desses que procuram algo de errado na Bíblia é apenas acobertar e tentar justificar seus próprios erros. Eu concordo, irmão. Helga diz, o evangelho não pode ser humanista. Deus é o centro. Falta autoridade. A autoridade vem de obediência. Deixa eu só abrir aqui. Morrer na cruz. O mundo precisa ver Jesus vivo em mim. O amor de Deus não condena. Leva ao arrependimento. A essência do evangelho não mudou. Sabe, gente, eu só quero aqui encerrar. Talvez eu vou estender essas conversas para mais algumas vezes. Se você for, não precisa nem lembrar esses termos missional, atracional. A gente está falando aqui sobre como contextualizar,
como transmitir a nossa esperança, a nossa fé para este mundo, né? É isso só que a gente está falando. E talvez eu só queria encerrar aqui dizendo que uma das coisas fantásticas é saber que, por mais que as pessoas nas grandes faculdades, no mundo da educação, no mundo da política, em tantos lugares, no nosso contexto ocidental, se você que está me ouvindo está num contexto ocidental também, embora tantas pessoas falam que, olha, a gente já provou que Deus não existe, as pessoas não precisam mais de Deus, nós sozinhos vamos conseguir resolver as coisas. É tão interessante que essa ideia não predomina mais. Você sabe, assim, essa ideia de que o homem podia resolver tudo e o homem era o mais importante e o homem era capaz de trazer paz, saúde, justiça, isso foi o pensamento do que a gente chama da era moderna, né? Na era moderna, as pessoas acreditavam nisso, né? Basicamente até o século XX. Mas o que aconteceu no século XX? No século XX, aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A maior atrocidade, a maior matança na história. Cerca de 20 milhões de russos e mais de 20 milhões de chineses morreram. Assim, a gente sabe do Holocausto dos judeus, mas na realidade houveram coisas muito piores que a gente nem sabe. Enfim, mas no fim do século XX, o século mais violento da história da humanidade, essa ideia de que o ser humano podia, com sua ingenuidade, resolver os problemas da humanidade, acabou. Foi quebrado, né? Claro que hoje nós vivemos na era pós-moderna. Por que a gente diz pós-moderna? Porque assim, ainda tem um aspecto desse pensamento humanista que diz que o ser humano pode progredir ao ponto de resolver os maiores problemas que existem, os maiores problemas existenciais que nós temos. Ainda existe isso, mas o pós-moderno significa que tem uma outra vertente enorme de pessoas hoje que discordam, que diz, gente, não, eu não acredito que o ser humano pode resolver os problemas. Inclusive, eu sinto que dentro de mim eu busco algo que o ser humano, nada que eu tenho ouvido ou visto no ser humano supre. E é isso que eu encontro na vida espiritual. Algumas dessas pessoas são cristãs. Muitas dessas pessoas são de outras religiões. Nós temos que admitir que enquanto o cristianismo cresce, outras religiões crescem também. As pessoas estão buscando respostas dessas perguntas existenciais. Mas eu pessoalmente, eu vou te falar, gente, eu me alegro de viver nesse momento que nós vivemos. Eu não trocaria. Eu não gostaria de viver num contexto onde a maioria das pessoas pensam igual eu, a maioria são evangélicas e nós estamos sentando numa roda cantando louvores até ir à glória, né? Eu vou pro culto de domingo, eu gosto de comungar com os irmãos, mas, gente, eu gosto também de viver nessa geração em que eu posso ser um missionário todo dia. Eu amo isso, gente. Eu amo. Então, gente, eu espero que isso tenha sido um encorajamento. Deus abençoe vocês. Eu vou gravar esse live, vai ficar gravado no Face, mas eu também vou fazer um upload para o meu canal de YouTube que é chamado Floresta. E é isso, gente. Deus abençoe. Amamos vocês.